Boa noite, Rogério. Um empate conquistado com luta até o final, porém, mais uma vez, Rogério, a gente pode falar de vacilos de setor defensivo, principalmente o segundo gol, quando o Bahia estava melhor, bota a bola na trave. Queria que você falasse a respeito desse empate por 2-2 hoje e dessas reações da equipe em campo. Bom, boa noite. Eu acho que nós lutamos até o fim do jogo. Acho que no momento que nós empatamos, né, fizemos o gol do Juba, né? A gente melhor no jogo, dominando o jogo. E não é que erramos algumas vezes, né? Porque desde o lateral, né? E é infelicidade, né? Eu acho que o Eric vai chegar para fazer praticamente um passe, a cobertura, ela passa embaixo do pé. Aí eles ligam o contra-ataque e, se eu não me engano, o Nico fica um pouco aberto, né, na hora do cruzamento. O David também não marca individual, mas são coisas que acontecem, que a gente tem que melhorar, tem que diminuir o número de erros, e parece que qualquer errinho que a gente tem, acontece o gol, né? E a gente sofre tanto para produzir, produz bastante, mas sofre tanto para fazer os gols. Então, prestar atenção mais nisso, porque é uma coisa relativamente básica. Eu acho que a infelicidade foi no primeiro corte do Eric, ela escapar por baixo do pé, e na hora que ele vai dar o passe, ela pega nas travas da chuteira e acaba ajeitando para o jogador de São Paulo já ligar, se eu não me engano, o Caleri, que faz o cruzamento para o Ferreirinha. Mas de se destacar, eu acho que as coisas positivas da luta, da entrega, a todo tempo, eu acho que ser praticamente dono do jogo, ou ter as melhores ações, mais controle de jogo do que o São Paulo jogando fora de casa. Lamentar no melhor momento do jogo, tomar esse segundo gol, que dificultou bastante, e ressaltar que o time não desistiu até o final, até o último minuto. Acho que poderia ter tranquilamente mais 3, 4 minutos de jogo pelo tempo que ficou parado o jogo. Acho que o árbitro, não sei, foi 54, 55, eu não sei quanto foi, mas ele já tinha dado os 7 minutos, e daqueles 7 minutos em diante que ele jogou, que ele deu, não houve mais jogo, né? Então ele poderia ter deixado estender. Eu acho que ele não quis se complicar e resolveu acabar o jogo de maneira mais rápida, apesar de conduzir bem a partida, com poucas faltas. Eu gosto muito da arbitragem dele, mas poderia ter deixado um pouco mais de tempo. Eu acho que com um pouco mais de tempo a gente teria muita chance, com mais 3, 4 minutos, de criar mais 1 ou 2 oportunidades de gol, tendo o fato que a gente tinha um jogador a mais naquele momento. Boa noite, Rogério. Como você falou, hoje não foi o jogo ideal do Bahia, mas conseguiu ter mais posse, conseguiu ter mais finalizações. Diante desse contexto de o Bahia tendo um certo domínio do jogo, o quanto erros na defesa que vem acontecendo por uma saída de bola, algo assim, esses erros podem interferir principalmente num jogo como esse, um jogo muito apertado? O jogo é um jogo, principalmente o jogo construído, ele é um jogo de erros, né? Infelizmente, se você comete erros um pouco maiores que o adversário, mas ali eu acho que foi uma bobeira de posicionamento mesmo na saída do lateral. Nós já podíamos ter matado a jogada, não era nem para ter chegado a possibilidade do jogador cruzar e fazer o gol. Nós poderíamos ter, era uma marcação simples, padrão. No primeiro tempo a bola sobra, uma bola meio dividida, mas acho que talvez poderia ter cortado de maneira melhor o David. Agora, você vê que todos eles se doam, né, se dedicam ao máximo. Não vou crucificar um atleta porque ele foi um passe errado, uma bola que foi dominar, escapou, né? Infelizmente, eu acho que também esse momento de oscilação, ele traz um pouco mais de desconfiança, de falta de confiança no atleta, né, no momento de uma ação. Mas o nosso foi infelicidade mesmo, tanto o fechamento, a bola do David, poderia ter ido um pouquinho mais firme, e a do Eric, porque, lógico, depois tem o erro lá atrás, lógico, depois do cruzamento, logicamente, mas ali foi uma infelicidade, porque o Eric fez um grande jogo no meio campo hoje, e naquele momento ele estava com a bola relativamente tranquila, mas acabou escapando. Nós não conseguimos, foi tão rápido que a gente não conseguiu se ajeitar dentro da área, né? Um pouquinho melhor o fechamento, um espaço menor entre zagueiro e lateral, poderia até ter resolvido em segundo plano o erro que nós fizemos no meio campo. Rogério, boa noite. Analisando algum dos números das últimas 3 temporadas, que você começou 24, 25, 26, a de 26 tinha alguns números abaixo de aspectos importantes do jogo, como o número de grandes chances criadas, finalizações, posse de bola, passes certos. E hoje, por
não por coincidência, o Bahia faz uma boa partida e esses números melhoram em quase todos os quesitos. Finalizações aumentam, passes certos aumentam, posse de bola muito maior da parte do Bahia hoje. Queria saber se você acredita que hoje tenha sido uma partida mais próxima do que o Bahia costumou fazer nas últimas 2 temporadas e por que você acha que hoje o Bahia conseguiu jogar um jogo mais parecido com essas duas? Bom, eu acho que o Bahia desta temporada está diferente das outras 2 temporadas e talvez nós não vamos conseguir atingir em alguns quesitos, pode melhorar em alguns, porque é um time diferente, é um time que joga com... Nós não temos mais tanto jogador de qualidade técnica no meio, né? Tanto que a gente tenta muitas vezes usar o William baixando para jogar, mas, por exemplo, se a gente quiser mudar o estilo de jogo, o Cauli, por exemplo, que é um cara que vinha para dentro, já ajudava muito nessa parte de construção, de parte técnica, né? Hoje eu acho que o time fez um grande jogo. Eu acho que o time não fez um segundo tempo. Claro, foi um pouco desorganizado contra o Santos, porque você vai na urgência de você virar um 2-0, né? E contra o Santos, o 2-0, ele é resultado de 2 pênaltis. A gente tem que analisar, né, uma bola que bate na mão do jogador, um carrinho desnecessário, né, do Pulga naquele momento. Eu conversei com ele. E hoje também são bolas que, em tese, estavam em domínio da gente, né? Agora, hoje o time conseguiu melhorar no segundo tempo, depois que abriu um pouco mais Juba, colocamos um segundo jogador para trabalhar junto com o William na parte de frente. Juba ora para o meio, depois ora para o lado. Coincidentemente, ele mesmo jogando para o lado, ele vai para o centro fazer o gol e o Sanabria está para o lado de fora. Eu acho que assim, não é o time que tem as mesmas características dos anos de 24, 25, com 4 jogadores de meio campo, técnicos, jogava com, né? Hoje a gente joga com mais velocidade, com mais transição. Naquela época, 2024, você lembra, nós não jogávamos praticamente com pontas, né? Jogávamos com Tassiano e Everaldo, que a gente não pode considerar pontas, né? 2025, aí sim nós começamos a ter mais jogadores de lado e Juba fazendo uma grande temporada, jogando por dentro. E no dia de hoje, no jogo contra o Santos, no segundo tempo, o jogo contra o Palmeiras, nós fizemos alguns bons jogos que merecíamos resultados melhores. E mesmo no Santos, onde nós não conseguimos o resultado que nós e todos esperávamos, eu acho que teve uma reação boa no segundo tempo do time. Desorganizou, sofreu contra-ataques, é claro, você põe um volante de zagueiro, você passa uma casa para trás, todo mundo, né? O volante vem para trás, o meia vem para volante, para você ter mais essa condição de jogo. Hoje é a mesma coisa também, nós já empurramos Eric na parte final, quando o São Paulo tentamos empurrar o Eric para ficar como o segundo atacante, praticamente com o Everaldo, né? Pesando com 6 a última linha. Então você corre sempre alguns riscos, alguns erros, mas eu acho que é um time que tem peças diferentes de 24 e 25, respondendo. Por isso que talvez índices sejam diferentes. Você pode ver que é um time que transita mais, que faz mais transição do que no ano de 24 e 25. Então é a característica dos jogadores que faz com que o time mude seus comportamentos. E uma pena que qualquer pequeno erro que a gente cometa, infelizmente se torna um gol do adversário. E a gente sofre mais, precisa de mais oportunidades para conquistar os gols. Rogério, boa noite. Pode parecer repetitivo, mas Juba marca pela segunda vez consecutiva em relação aos jogos, marcou um golaço de falta marcou um golaço no dia de hoje, marcou de falta contra o Santos. E chega a 6 gols no Brasileiro, artilheiro do time na competição. Fala não só dessa sequência que ele vem decidindo para o Bahia, mas sobre esse mês decisivo para o atleta. O quão você conversa com ele em relação a esse ultimato, digamos assim, e como tem sido essa evolução para ele, para você? O Ju é um menino excepcional de trabalhar, cara. É extremamente profissional, faz o trabalho dele, quieto. Com o passar do tempo, vem ganhando cada vez mais respeito dos jogadores, tanto é que, em alguns momentos, é o capitão do time, quando o Everton não está, foi já em alguns jogos capitão do time. É um jogador de versatilidade, assim, incrível, porque ele joga numa construção a 3, se você precisar. Ele joga por dentro numa construção, num quadrado. Ele joga pelo lado, no momento que você quer botar 2 homens pesando a área, para ter um pouco mais de peso de área. Então, assim, tem fundamentos técnicos, tem boa técnica, boa condição física. É um jogador que raramente se lesiona, joga 90 minutos a cada jogo, seja por dentro, seja na base, seja por fora. Então, assim, eu acho que talvez seja um dos grandes acertos em contratações do Bahia desde 23, quando ele chegou, né? E é um cara que vem crescendo cada vez mais. E, assim, eu acho ele com sérias possibilidades de poder
estar numa seleção brasileira, porque não tem jogadores que façam o serviço que ele faz jogando por dentro. Por fora, não discuto, porque tem muitos jogadores de força, né, de passagem e tal, mas por dentro e até dentro da característica, assim, o Juba tem sido, para nós, talvez ele e Nico, né, nesse ano, os 2 jogadores mais regulares, assim, que vem, então, sempre constante, né? Hoje até o Nico não fez, não atuou no nível que ele vem atuando em todo o resto do campeonato, mas os 2 são, sim, tem sido a base de sustentação do nosso time com criação, aonde já você pega um Everton marcado muitas vezes, né? Você pega um Jean Lucas com marcação individualizada e dificulta um pouco mais. O Juba constante, Nico muito constante, hoje um pouquinho abaixo, Juba um pouco acima, mas é um jogador fundamental pra gente. Sem ele, a gente tem que mudar o sistema de jogo praticamente, porque ele é que nos dá essa facilidade de mudar dentro do jogo sem mudar peças, né? Com a ausência dele, nós teríamos que mudar realmente peças para jogar de maneira diferente. Rogério, boa noite. Antônio Vinícius, Auro Verde Brasil. Primeiro, um prazer poder estar falando com você. O Bahia não tem compromissos, né, nesses meios de semana em competições internacionais. Vai ter contra o River na Copa do Brasil, precisa vencer. E o fato de não ter esses compromissos quando se vai jogar no final de semana em Campeonato Brasileiro, na tua opinião, ajuda para você ter mais tempo para poder preparar a equipe e ajustar o que é necessário? Sim. Ou atrapalha porque você não tem o mesmo ritmo de jogo, talvez, de equipes como São Paulo e outros que estão jogando outras competições? Não, ajuda muito na parte física, você ter jogadores que conseguem acabar o jogo. O que atrapalha é que você não consegue não consegue rotacionar o time, porque você tem 6 dias para recuperar, né? E aí você tem alguns jogadores que ficam com baixa minutagem, e isso atrapalha um pouco depois para esses jogadores conseguirem entrar no ritmo daqueles titulares, né? Normalmente aparece sempre um rostinho mais feio, assim, um carinha, sempre o cara que quer ter minutos. E quando a gente jogava no passado, quarta, domingo, a gente trocava praticamente 7 jogadores, 8 jogadores, né? Como foi até o mês passado, né? Até o mês começo de abril, onde a gente jogou vários jogos em sequência. Então é ruim para isso, para dar ritmo para os demais, mas é melhor para você conseguir traçar situações de jogo diferentes. Agora, administrar pessoas é sempre mais difícil quando você tem um jogo por semana. Quando você tem 2 jogos na semana, jogos principalmente em campeonatos, você pega, como nós tínhamos ano passado, Copa do Nordeste, Campeonato Baiano e Campeonato Brasileiro, você consegue rotacionar melhor, deixa as pessoas mais felizes. Fica quando você só tem um campeonato e você precisa vencer todo o jogo, normalmente você deixa sempre 2, 3 jogadores com menos minutagem, e isso é mais difícil de se administrar para um treinador. Mas é melhor o tempo para se treinar, você consegue fazer mais coisas. Não digo nem, por exemplo, alguns jogadores podem evoluir parte física, outros jogadores são aquilo na parte física, elas são naquela característica, né? Por exemplo, joga Caio, joga Everton, não adianta você querer, não vão conseguir preparar fisicamente como se fosse um super atleta, né? Eles têm o talento como principal e, logicamente, ajudam em posicionamentos dentro do jogo. Mas para alguns outros jogadores é importante o tempo para se treinar. Boa noite, Rogério. Aqui Thiago Cipollini, da Rádio Resenha do Interior. Rogério, explica pra gente qual que foi a conversa no vestiário que mudou o comportamento do Bahia, que veio totalmente diferente. O São Paulo dominou o primeiro tempo, o Bahia chegou no segundo tempo tendo a maior posse de bola, teve ali o gol num dos poucos ataques do São Paulo, de perigo do São Paulo, e acabou tomando o segundo gol. Aí 7 minutos de acréscimo, São Paulo ficou 5 tentando ganhar tempo ali, e a bola pune 2-2, gol do Ademir. E qual que é a sua... O do Eric. Desculpa. Mas só parecia, o Ademir participou também, ele que cabeceou a primeira bola. Do Eric. E qual que é o sentimento desse empate aí no último minuto? Com relação ao São Paulo, nos últimos 5 minutos gastar o tempo, é inteligente da parte deles, e nós não podemos dar 5 escanteios seguidos para eles. É só a gente vir por fora do campo e não deixar o cara chutar a bola em você, né? Isso é uma coisa que nós temos que estar mais atentos. O segundo tempo a gente muda um pouco a maneira de jogar. No primeiro tempo, Juba, quando vinha para dentro, o Arthur vinha com ele. Aí, em determinado momento, o Arthur entregava Juba para Bobadilha. E estavam sempre bem marcados. No segundo tempo, a gente abre Juba, espeta um segundo atacante, faz o William fazer o serviço do 4 homem de meio. E aí começa a ter encontrar um pouco mais de espaço, encontrar algumas bolas enfiadas onde a gente tinha
Até tem uma que o Sanabria se posiciona mal, o Everton conduz ela 2 contra 1, e ele, em vez de retardar um pouquinho para receber essa bola, para finalizar, ele corre sempre paralelo com o jogador, não sei se era o Sabino, se era o Alan Franco que estava na bola ali na marcação. Mas, assim, eu acho que o que nós pesamos um pouco mais a área, com 2 jogadores, jogamos com 3 homens de meio, com o Juba pelo lado no segundo tempo e com o William tentando ser esse quarto homem. No primeiro tempo, nós jogamos com o Juba tentando ser esse quarto homem. E eu não achei que o Arthur conseguisse fazer essa marcação boa no Juba, depois largar o Juba aí no Santi, pressionar e aí assumir Bobadilha, né? Eu esperava também que viesse com o Ferreirinha. Eu achei que vinha Ferreirinha e Arthur, e não Cauli e Arthur para começar o jogo, devido aos 70 minutos que o Cauli jogou no último jogo. O Ferreirinha entrou, eu pensei 5 dias de treino, vem bem, né, nesse ano o Ferreirinha. Então eu esperava eles mais agressivos com 2 pontas e não usando um meia para vir para dentro. Mas o que mudou basicamente foi o posicionamento nosso dentro de campo, mesmo não mudando os jogadores. Kiki foi fazer esse segundo homem de ataque, depois Sanabria entra no lugar de Kiki para fazer esse segundo homem de ataque, e aos 30 minutos a gente tenta dar energia para o time, trocar os 2 oitos, né, com Michel e Nestor no lugar de Everton e Jean Lucas, trocar Pulga, que já estava cansado, por Ademir, pé na linha do outro lado, e aí Everaldo por William, e continuar pesando a área. E para o final, daí nós acrescentamos o Eric como um segundo atacante e deixamos os zagueiros construírem, porque nós tínhamos esse homem a mais e tentamos usufruir desse homem a mais. Acho que com mais 3, 4 minutos nós conseguiríamos mais 1 ou 2 oportunidades boas de gol. Rogério, tudo bem? Fala, Boa Chacon. noite. Bom? Tudo bom? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse aspecto físico, porque depois do término da partida, estava vendo o time de São Paulo sair, parecia que estava voltando de uma guerra, né? O Bahia parecia estar saindo mais inteiro na minha avaliação. Além de aproveitar as substituições ali a partir do momento que tem um a mais a equipe do Bahia, mas queria que você falasse um pouco quão importante é esse aspecto físico para o desempenho coletivo desse time do Bahia. Não tenha dúvida que é importantíssimo. Eu acho que até o final ele se dá o São Paulo mais cansado, porque as nossas trocas foram um pouquinho mais tarde e 4 trocas vieram de uma vez, então você tem um time com mais energia, né, para a parte final do jogo. E o São Paulo ficou, eu não sei que minuto era, eu sei que foi um azar tremendo, porque nós fizemos as trocas e o Lucas machuca, acho que 1 minuto depois, 2 minutos depois, senão nós poderíamos ter deixado 2 noves, de repente, na área. Se a gente tivesse esperado 2 minutos a mais, aí nós poderíamos ter deixado mais 2, o Everaldo com o William dentro da área para aproveitar a parte final do jogo, mas a gente já tinha feito as trocas e o Lucas sente logo depois das trocas. O São Paulo jogou na terça, né, fora, onde foi? Contra Bogotá. Ou seja, parece que não, mas viagens desse tipo também cansam bastante, né? Eu acredito que São Paulo se defendeu muito mais do que atacou. Nós tivemos a bola, quem tem a bola sempre tem. É mais prazeroso você jogar com a bola do que jogar sempre trabalhando defensivamente. Eu acho que isso faz com que eu acho que também a motivação, o gol no final, tudo traz com que você acabe mais inteiro que o adversário o jogo. Mas nós também sofremos um pouco transição, mesmo tendo um jogo por semana, nessa semana. Nós sofremos um pouco com transições também. O Santi e David o Nico acabaram bem cansados do jogo, né? Rogério, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Prazer revê-lo. A gente não tem tantas oportunidades de vê-lo aqui em São Paulo. Então, eu peço licença aos colegas para fazer uma pergunta. Você, evidentemente, quando se encontra com a torcida do São Paulo, é muito saudado, tem o nome cantado. Isso não é de se surpreender. Mas uma característica foi curiosa hoje, que o treinador do São Paulo hoje, o Roger Machado, foi vaiado pela torcida. E você foi enaltecido. Eu queria entender se você, pelo que viu do trabalho do Roger hoje como seu adversário, se você acha justa essa cobrança excessiva da torcida e se te surpreende que a política do São Paulo está tão caótica que isso está impactando, inclusive, na escolha do treinador, na troca e a torcida não aceitar. Bom, eu com relação ao Roger, o que eu posso dizer é que é um excelente profissional. A gente já trabalhou muitas vezes se enfrentando como atleta quando jogava, porque somos, acho que meio que contemporâneos, assim, né? Os dois com 35 anos de idade, assim. Então somos jovens, trabalhamos várias vezes em campo junto e nos enfrentando à beira do gramado. Eu posso te dizer que é um ótimo profissional, trabalhou no Bahia, as referências que as pessoas têm do Bahia, de um ótimo profissional, né? Eu acho que o futebol, ele é resultado. A gente também, quando não ganha em casa, está jogando em casa, você acaba o jogo e as pessoas se manifestam, eu acho que isso é inerente à profissão. A profissão de técnico, ela tá muito difícil, porque quando
tudo parece ser uma responsabilidade do treinador quando você perde um jogo, quando você joga bem muitas vezes e não consegue ganhar aquele jogo, né? Então é algo meio exacerbado, as pessoas vão sempre se manifestar publicamente. Agora é uma profissão pública e que eu acho que ele tem tudo para dar a volta por cima e seguir, né, no cargo. As pessoas não escolheram à toa. Eu acho que ele deve ter um motivo para que as pessoas... Sobre política no clube, eu há muito tempo eu posso responder mais pelo Bahia. Sobre política eu sei do Maciz aí, presidente, que eu já conhecia, tudo tal, mas eu não sei como andam as coisas dentro do clube. O carinho do torcedor, agradeço sempre de coração. Foram 25 anos trabalhando, né, e defendendo da melhor maneira possível São Paulo. Eu sempre vou ter o carinho. Sempre que eu vou vir jogar aqui com qualquer equipe, vou tentar ganhar. O Bahia, eu gostaria muito de ter vencido o jogo hoje, que o São Paulo possa vencer seus próximos adversários, mas hoje para nós era muito importante vencer. E o São Paulo vai caminhar com suas próprias pernas, como caminhou sempre. É um clube com uma grandeza, um clube gigantesco e que vai sempre caminhar de uma maneira ou outra, com um profissional ou outro, com mais dificuldade, com menos, mas vai caminhar sempre à frente, como sempre fez.